No litoral da Noruega, uma estrutura submarina gigante desloca-se em alto mar. Aguardando para submergi-la no oceano está o maior guindaste marítimo do mundo. Ao mesmo tempo, no litoral da Grã-Bretanha, outro monstro dos mares navega rumo ao norte a apenas 4 quilômetros por dia. 900 quilômetros de distância separam essas máquinas extraordinárias. Mas elas estão trabalhando juntas, construindo o maior gasoduto submarino do mundo. Superprojetos. O gás na Grã-Bretanha está se esgotando com uma rapidez alarmante. O país enfrenta a maior crise de energia de sua história. A solução está a 1.200 quilômetros de distância, nas profundezas do mar da Noruega, onde 300 bilhões de metros cúbicos de gás foram descobertos. Mais de 5.000 homens estão trabalhando numa corrida contra o tempo para extrair o gás, construir uma refinaria e mandá-lo para o Reino Unido através do maior gasoduto submarino do mundo. Batizado com o nome de um navio viking, o campo de gás Ormen Lange vai suprir as necessidades de energia da Grã-Bretanha pelos próximos anos. O gás será bombeado do fundo do mar para Nyama, no litoral da Noruega, antes de viajar 1.200 quilômetros até Easington, na Inglaterra. Porém, há um pequeno problema. Não existe tubulação. Para instalá-la, é preciso uma máquina muito especial, o LB200. Dentro dele, 370 homens trabalham contra o tempo, dirigindo-se ao norte para o campo de gás a uma velocidade de 4 quilômetros por dia. É uma fábrica flutuante, é uma linha de montagem. São movimentos repetitivos e contínuos, juntando as tubulações, soldando uma a outra para unir o ponto A ao ponto B. Ela vai levar o gás de Nyama, na Noruega, até Easington, no Reino Unido. A 900 quilômetros de distância, o componente mais importante de toda a operação começa sua lenta jornada até a jazida de gás. A base submersa amarelo claro é uma extraordinária peça de engenharia, a solução para extrair o gás. Essa torneira gigante vai controlar o fluxo do gás até a refinaria na Noruega. Ela também serve de guia para os aparelhos de perfuração. A base submersa é o coração desse sistema de produção. É por onde o gás sobe. É onde é recolhido e depois mandado para a costa. Sem isso, o gás não chegaria em terra. É o elemento essencial de todo o sistema de produção. Navegar a base submersa é uma coisa. Mas para levá-la até seu destino final, é preciso um monstro. Esta é a balsa guindaste holandesa Tjalfi. Uma imensa embarcação que pesa 71.000 toneladas e que custa a impressionante quantia de $500 mil por dia de aluguel. É a maior balsa guindaste que existe no mundo. Tem mais ou menos 200 metros de comprimento por 95 de largura. Do convés até a quilha tem 52 metros de altura. E se elevarmos os braços do guindaste do alto até a quilha, vai dar mais ou menos uns 200 metros. O maior bloco do guindaste levanta 7,1 milhões de quilos, isto é, 7.100 toneladas. Se quiser um número mais fácil para comparar, seriam mais ou menos 7.000 carros em cada braço. Nós temos 2 desses braços gigantes e juntos eles alcançariam 14.000 carros. Você deve se perguntar para que precisamos de 2 guindastes com capacidade de 7.000 toneladas cada para alçar uma base submersa de 1.150 toneladas. Isso é feito para compensar a grande profundidade que excede os padrões estabelecidos para essa embarcação. A instalação da base submersa não vai ser fácil porque a área em questão fica 1 quilômetro abaixo da superfície em total escuridão. Vai levar muitas horas até chegar ao fundo. O Tjalfi precisa manobrar a base submersa até a posição exata na jazida de gás, apoiando-a no leito do oceano.
Mas nessa profundidade, dependendo da adversidade das condições acima e abaixo da superfície, atingir o alvo é tão difícil quanto encontrar uma agulha no palheiro com os olhos vendados. Primeiro, o Tjalf precisa preparar o alçamento. Para atingir o solo oceânico, mais de 6 quilômetros de cabos novos em folha serão colocados em cada guindaste, a um custo de $1 milhão. Ao passar o cabo em volta das polias apenas 6 vezes, em vez das 40 usuais, eles vão diminuir a força de alçamento, mas vão ganhar a profundidade necessária. Será a primeira vez que se tentará uma façanha como esta. Por enquanto, já enrolamos os cabos num dos guindastes, que é o que fica à esquerda. O bloco já está na profundidade que queremos para instalar a estrutura de alçamento. Hoje vamos preparar o guindaste que fica a este bordo. Com apenas mais algumas horas de cuidadosa preparação, o Tjalf estará pronto para o alçamento. Se tudo correr como planejado, eles tentarão descer a carga nas próximas 12 horas. A questão é que tudo precisa dar certo já na primeira vez. Esse é o principal aspecto em operações desse tipo. Não podemos errar. Depois que começa, não tem mais volta. Por isso, espero ansioso pelos próximos dias. Mas com o mau tempo chegando, será possível alçar a base submersa? Se o processo não se iniciar, o custo será alto. Decisões cruciais terão de ser tomadas. O mau tempo está causando confusão no local da jazida de gás. Tentar descer a base submersa agora seria perigoso demais. Muitos quilômetros ao sul, as condições ainda são boas. O LB-200 mantém-se no prazo, lenta, mas firmemente viajando rumo ao norte, na direção da base submersa. No comando está Jimmy Peacock. Ele faz esse trabalho há mais de 21 anos. Já instalou milhares de quilômetros de tubos, mas estes são especiais. Tem 12 metros de comprimento, 23 milímetros de espessura, quase 1 polegada, e 44 polegadas de diâmetro, ou seja, é um tubo muito grande. Tem aproximadamente 6 milímetros de revestimento e 80 de concreto. A camada de concreto é usada para manter a tubulação no fundo, sem flutuar até a superfície. Tudo isso resulta no peso de cerca de 20 toneladas. Para concluir o gasoduto, será preciso 1 milhão de toneladas de aço e 1 milhão de toneladas de concreto. Os 124 mil tubos serão fornecidos ao LB-200 sem parar. A parte sul que estamos construindo este ano tem 528 quilômetros de comprimento. Estamos tentando instalar um mínimo de 3,5 a 4,5 quilômetros por dia para manter um ritmo estável e cumprirmos nosso prazo antes do verão acabar. Sob o convés, 370 homens trabalham sem parar contra o tempo, soldando uma nova peça a cada 6 minutos. Estamos no convés principal a este bordo do LB-200. É aqui que os tubos são descarregados quando chegam de navio. E eles ficam guardados em locais de armazenamento até serem levados para a estação de chanframento, onde são preparados para a soldagem na linha de montagem principal. Esta máquina de chanframento chama-se PFM. Ela serve para fazer o chanfro nas extremidades dos canos. Depois disso, 2 tubos de 12 metros são soldados para formar uma conexão de 24 metros. Chamamos isso de conexão dupla. Daqui ele vai lá para dentro, na linha de montagem principal das conexões. Temos estações numeradas de 1 a 8. Nas estações de 1 a 4, soldamos todos os tubos em sequência para formarem uma linha contínua. É como se fosse a órbita dos planetas. Os planetas giram em torno do Sol e essa máquina gira em volta dos tubos. Com ela, o trabalho é mais rápido, mais fácil e mais seguro. O que estou fazendo aqui é uma inspeção visual da solda para ver se tem algum defeito na superfície. A solda está ótima, estou muito satisfeito. Esse já está aprovado. Na estação 5, as soldas são inspecionadas para verificar se não tem defeitos. Na
Na estação 6 é colocado revestimento sobre as soldas, impedindo que a água entre em contato direto com o metal exposto dos tubos. E depois é a vez das estações 7 e 8 para receber a aplicação de espuma, que ajuda a tornar a superfície inferior mais uniforme. 9 metros adiante. E então a tubulação vai para o fundo do oceano. O dia hoje foi excelente. Na semana passada instalamos 5.300 metros em 24 horas, o que equivale a 216 conexões duplas soldadas num período de 24 horas, o que é excepcional nesse tipo de trabalho. Para cumprir o prazo, o LB-200 precisa correr. O mau tempo que já atrapalhou a descida da base submersa está vindo do sul e pode estagnar a montagem do gasoduto. Jimmy e sua equipe enfrentam um cronograma apertado e um oceano implacável. Na área próxima ao campo de gás, o fundo do mar parece uma paisagem lunar. É o resultado de um gigantesco deslizamento ocorrido há 8.000 anos. É um terreno terrível para acomodar o gasoduto. E para piorar, há uma elevação de 200 metros de altura no caminho. Geralmente, nesses trabalhos, o solo oceânico é bastante plano, mas Ormen Lange é muito especial e exige soluções especiais. E essa solução é a Spider, uma escavadeira submarina. Ela foi especialmente projetada para aplanar os terrenos mais hostis no fundo do mar. Com a rocha submarina se interpondo entre a tubulação e a base submersa, a Spider se prepara para agir. Essa ideia veio de uma máquina florestal suíça. É uma máquina potente que trabalha sobre declives de 30 a 40 graus, como se fosse máquina de escalar. Nós adotamos essa tecnologia e a usamos embaixo d'água. Essas presas se adaptam ao solo, nivelando a máquina para trabalhar normalmente. A Spider submerge mais de 800 metros, uma profundidade inóspita que nenhum ser humano jamais viu com os próprios olhos. Ela é controlada por Halvor Snellingen, que usa as imagens no computador para controlar o nivelamento do solo à distância. Essa tela aqui mostra a Spider no fundo do mar. Quando se apoia no solo oceânico, nós nivelamos a máquina e ela faz todo o trabalho nivelada. Depois prendemos as garras no solo para não deslizar e então começa o bombeamento de alta pressão, quando o solo é perfurado e aspirado. Na verdade, não cavamos. Temos um sistema de posicionamento preciso. Durante a operação, a visibilidade é praticamente zero. Por isso, dependemos completamente desses monitores gráficos. É como um videogame. A Spider trabalha duro. Já removeu mais de 10.000 toneladas de rocha e lama do fundo do mar. Nós já aplanamos as partes mais íngremes da área do Ormen Lange. Já estamos preparados para acomodar o gasoduto. Deu muito trabalho, mas tivemos pouco tempo. Mas agora está quase acabando e eu estou muito satisfeito. Nyama. Uma enorme construção do tamanho de 120 campos de futebol está sendo erguida na costa da Noruega. Depois de pronta, ela vai processar 70 milhões de metros cúbicos de gás natural bruto por dia. O gás precisa ser escoado sem parar. Mas nessa enorme profundidade, a temperatura do mar pode cair abaixo de zero. Isso poderia congelar o gás, obstruir a base submersa e impedir o fluxo de gás até a costa. A solução está dentro destes tanques. Dentro desses tanques tem 30 milhões de litros de líquido anticongelante. Esse líquido vai impedir que o gás bruto congele no percurso desde o local de extração submarina até o terminal terrestre.
A refinaria pronta vai precisar de mais de 300 quilômetros de tubulações e mais de 15 mil válvulas para purificar o gás. É por aqui que o gás entra e sai. 2 dutos chegam do campo Ormenlange e um sai para a Grã-Bretanha. O gás vai permanecer apenas 10 minutos na refinaria de Niama antes de ser levado numa viagem de 2 dias até a Grã-Bretanha. O trabalho não acontece apenas acima do solo. Debaixo dele, uma rede de túneis está sendo escavada na rocha sólida. Depois de prontas, essas câmaras se tornarão enormes tanques que vão armazenar o óleo residual que é extraído com o gás. O método de construção? Explosivos. A equipe de especialistas está preparando a próxima explosão para destruir o pedaço de rocha onde estão pisando e nivelar o solo do túnel. Estágio 1. Carregar as perfurações. Estágio 2. Conectar cuidadosamente o sistema detonador. Estágio 3. Evacuação. Explosões submarinas geram ondas de choque extremamente perigosas. Somente o pessoal qualificado pode permanecer no túnel. O chefe da equipe chega à caverna com um veículo para a evacuação. Cuidadoso, ele traz mapas com as coordenadas da explosão. E, é claro, no bolso, uma caixa de fósforos. 3 minutos depois eu acendo o pavio. Então é bom que o carro funcione. Quando as múltiplas cargas explodem, mais de 5.000 toneladas de rocha sólida se desintegram. No túnel, a onda de pressão cria uma grande névoa. Depois que tudo se acalma, o chefe da equipe dá o ok e começa a limpeza. Eles voltam com o maquinário pesado e começam a remover a rocha. E fazem isso por mais ou menos 20 horas. Depois começam tudo de novo. Agora faltam umas 6 ou 7 explosões nesta vala que estamos atravessando. E depois ficam só os lugares menores por último. Esperamos terminar essa caverna em 1 ou 2 meses. É um trabalho sujo e barulhento, que corre contra o tempo. Os prazos precisam ser cumpridos para o gasoduto passar. De volta à base submersa, uma tempestade varou a noite. Na manhã seguinte, as condições são ainda piores. Com fortes ventanias, muita chuva e mares violentos, a base submersa é afastada do Tialfi. O meteorologista Paul Hutchan começa a sentir a pressão. As condições que estamos esperando para fazer o alçamento são ventos moderados ou fracos. Ninguém quer fazer a operação com ventos muito fortes. Também preferem um mar mais calmo, nunca um mar agitado. Por isso estamos esperando o mar ficar com menos ondas. Chegamos agora a 34 nós e isso é um vento muito forte. Dá para notar o mar agitado também. O tempo está impressionante, principalmente para agosto. Nós temos uma limitação com a altura das ondas, porque não queremos que a balsa balance muito. Se a balsa ficar instável antes do alçamento, a situação pode se complicar.
Sem falar que o critério das ondas também vale para evitar que o guindaste se mexa muito, porque senão precisaríamos amarrar. Enfim, são muitas coisas que podem complicar nossa vida. Descer a base submersa de 26 milhões de dólares depende de uma bola de $1000, que vai ajudar Paul a prever um fenômeno chamado onda significativa. Onda significativa é uma onda obtida estatisticamente. Não é uma onda que se vê, mas pode ser observada matematicamente. É assim que fazemos a previsão. Por enquanto, são 2,8, quase 3 metros de onda significativa. Precisamos de ondas mais baixas e ventos de 45 nós. Não podemos abrir mão do bom tempo para fazer o serviço. E nesse momento está tempestuoso demais. Bom dia, senhoras e senhores. Paul, vamos começar pela previsão do tempo. O período climático está instável, como vocês já sabem. A onda significante está entre 2,40 metros e 2,5 metros, mas a expectativa é diminuir gradualmente. Acho que amanhã, nas últimas horas da manhã, a onda significativa pode atingir um pico de mais de 2 metros. A previsão indica que a instalação da base submersa pode começar hoje à tarde. Rumores são ouvidos no navio. Mas com o tempo mudando a cada minuto, pode não haver tempo suficiente para completar a submersão. Baseado na previsão do tempo, temos uma pequena chance. Não é bastante tempo, é hoje à tarde, à noite e amanhã cedo, até o final da manhã. Outro problema que nos preocupa é que talvez não tenhamos outra brecha tão cedo. A previsão do tempo parece completamente diferente da que você fez ontem. Pode explicar? Porque ontem a previsão seria a mesma até o fim de semana e era de tempo bom. Claro. Parece que o mar está acalmando mais rapidamente hoje, mas os ventos estarão mais fortes amanhã. Infelizmente, previsões sempre variam. O fato é que a pressão barométrica deve continuar baixando até sexta-feira. Por isso, teremos ventos associados com a baixa. É azar, mas é o que mudou a história. Típico verão norueguês. Com a possibilidade do alçamento acontecer hoje à tarde, é preciso apenas esperar pela próxima previsão. Mas as notícias não são boas. Acabei de contar ao pessoal que a brecha de tempo bom que esperávamos para hoje à noite e amanhã não vai acontecer, pelo menos não com a mesma duração. Em vez de uma brecha de 20 ou 24 horas, vamos ter uma brecha reduzida a apenas 12 horas. É insuficiente para submergir a base. Previsão do tempo é um negócio complicado. Às vezes as previsões dão errado e a gente é obrigado a se explicar para o cliente. Não é legal, mas faz parte do trabalho. Agora a gente só precisa de uma brecha de bom tempo para começar. Infelizmente, o tempo vai piorar amanhã de manhã e o vento ficará muito forte também. Isso significa que ainda temos que esperar. Com o verão chegando ao fim, quanto mais se espera, menor a chance de instalar a base submersa. Alugado a $500 mil por dia, o Thialf está ocioso. No campo de gás de Ormen Lange, o meteorologista Paul previu tempo ruim para os próximos dias. O atraso está causando muita preocupação. O gasoduto está se aproximando e a base submersa precisa iniciar sua jornada para o fundo do oceano em breve. O campo Ormen Lange vai abastecer o Reino Unido com gás natural pelos próximos 40 anos. Mas ele demorou muito mais tempo para se formar. Há 65 milhões de anos, a paisagem íngreme da Noruega estava em formação. Rios desgastavam as rochas, depositando sedimentos no mar. Ali surgiram sólidas formações de arenito, um reservatório para prender o gás. Analisando amostras de arenito, os geólogos conseguem recriar a imagem do fundo do mar pré-histórico.
É muito alta. Algumas são maiores do que um seixo. É impressionante. Isso é muito interessante porque este seixo é arredondado. Então, pode ter estado em alguma praia do litoral antigo há 56 milhões de anos. O gás está aqui desde a época dos dinossauros. Ele se formou a partir dos restos mortais de criaturas marinhas. O gás de Ormen Lange formou-se em pedras da Era Jurássica. Na época, os dinossauros viviam na Terra. Depois se deslocou para rochas muito mais jovens. A formação de arenito do reservatório de Ormen Lange pode ter apenas 10 milhões de anos. É interessante analisar a composição das fendas porque elas podem revelar coisas sobre a área de origem. O gás, na verdade, fica preso no espaço vazio entre cada grão de areia. Então não é um buraco grande, não é um grande fosso. É um espaço em escala milimétrica entre os poros, ou na porosidade, como chamamos, entre cada grão de areia. Esse arenito é uma rocha de alta qualidade que é típica dos arenitos de Ormen Lange. O dado especial dos depósitos de arenito de Ormen Lange é justamente a alta qualidade. Repare na amostra. A porosidade é bem alta. Eu vou demonstrar a porosidade assoprando no pedaço de arenito. Grande parte do ar que sai da minha boca entra diretamente no arenito, porque tem mais de 30% de espaço vazio dentro dele. Então é uma pedra de alta qualidade. É um dos melhores reservatórios rochosos que existem na costa norueguesa. É perfeita para armazenar o gás de Ormen Lange. Com um oceano tão vasto para pesquisar, como souberam onde estava o gás? A história começou muitos anos atrás. Foi em 1984. Um navio de pesquisas estava coletando dados no mar da Noruega, examinando o leito oceânico. Foram recolhidas milhares de informações que terminaram num depósito. Ficaram ali juntando poeira durante 6 anos, até que a empresa petroleira Hydro as recuperou e fez uma incrível descoberta. Eu havia acabado de incumbir o meu geofísico mais experiente da tarefa de fazer o reconhecimento de linhas sísmicas na parte mais profunda da bacia. Poucos dias depois, tarde da noite, ele chegou bastante animado no meu escritório. Ele tinha descoberto coisas muito interessantes naqueles dados. Em 5 minutos eu me entusiasmei também, porque nós dois achamos aquilo muito promissor. As observações mais importantes que ele fez foram essas manchinhas escuras aqui, chamadas manchas planas. Elas são indicações de contato entre água e hidrocarbonetos. E achamos que fosse gás. Eles sabiam que esse tracinho de 2 centímetros era uma descoberta incrível. Escondido no meio de dados idênticos, podia ser inestimável. Logo em seguida, entrei em contato com o alto executivo que estava presente. Ele logo ficou convencido e disse: "A gente libera a verba que você precisar, mas mantenha segredo. Quem vazar informação vai ser despedido." Um grupo seleto de funcionários de confiança foi encarregado de ir mais fundo. Jurando o segredo, o grupo passou a investigar as profundezas, numa busca multibilionária. Era um dia de trabalho comum. Eu lembro que o Kel olhou para mim e disse: "Venha até a minha sala, eu quero te mostrar uma coisa." Aí ele fechou a porta e disse: "Isso é ultra secreto. Se contar alguma coisa para alguém, vai ficar encrencado." Sabíamos que devia ser enorme. Podia ser um dos maiores campos do Mar do Norte. A equipe se deu conta disso quase imediatamente. A única forma de comprovar a presença de gás ou petróleo é perfurar um poço exploratório. Para perfurar um poço desses, é preciso ter autorização. A nossa meta era conseguir a autorização, o alvará.
E depois, finalmente, perfurar o poço. No verão de 97, começamos a perfurar o campo. A hora da verdade estava chegando, e chegando muito rápido. Depois de colocar o equipamento no local e começar a perfurar, houve muita ansiedade, porque todo aquele trabalho tinha que dar certo. Já tínhamos tido certeza antes e não tinha dado certo. Então sempre existe muita expectativa quando o poço é perfurado. Quando chegaram na reserva, esperávamos um solavanco na broca. Como é mais fácil perfurar areia do que xisto, dá para perceber quando passa de um para outro. Então, acho que foi no dia 25 de agosto que a broca deu resultado negativo. E depois, 2 metros abaixo, deu positivo. Tínhamos areia no convés. Então, soubemos que o trabalho e as previsões do John acertaram o alvo. Era enorme mesmo. Tínhamos certeza de que era o segundo maior campo de gás da costa norueguesa. Foi o que o poço comprovou. Eram mais de 300 bilhões de metros cúbicos de gás. Uma descoberta imensa para qualquer padrão mundial. Pode ser um campo imenso, mas retirar o gás debaixo do oceano hostil está causando problemas. O navio LB-200, que monta o gasoduto, tem poucas semanas para cumprir o prazo. É uma corrida para o norte, na direção da base submersa, em cambaleantes 4 quilômetros por dia. O LB-200 precisa permanecer em movimento. Para isso, ele usa uma forma incomum de propulsão. Ancorotes. Navegar por ancorotes significa mover-se através da propulsão de várias âncoras. É isso que fazemos como um caranguejo. Em vez da locomoção a vapor, o navio lança 14 âncoras ao seu redor. As âncoras são movidas para a frente através de rebocadores especiais. A posição atual está aqui, e a posição desejada são os pontinhos azuis. Estes são ancorotes de popa. Acompanhando a popa são 7. Eles são reposicionados aproximadamente 700 metros na direção da barcaça, um de cada vez. Em mar agitado, os barcos não conseguem recolher as âncoras em segurança. Se ficar perigoso demais, a barcaça vai ficar estagnada no meio do oceano. Se a balsa ficar estacionária por tempo demais, os tubos precisarão ser vedados e jogados no fundo do mar. Esta é uma operação demorada, cara e perigosa. Os barcos vão verificar as boias das âncoras para saber se dá para recolhê-las. Se os homens conseguirem conectar as boias em segurança, eles vão trabalhar. Se a tripulação no convés decidir que será muito perigoso, não vão pegá-las. LB-200? Estamos prontos? Sim, senhor. Quando estiver lá, antes de ir a este bordo 6, vá para este bordo 7. Se puder pegar a boia da linha de centro, arraste-a para longe da barcaça. Tá bem, eu vou tentar. Mas as ondas continuam com 4 ou 5 metros. As maiores têm quase 5, eu acho. Mas eu vou tentar. Entendido. Dê uma olhada se puder. Se der, nós vamos. Se não der, não vamos. Entendido. Câmbio e desligo. Boa sorte. Infelizmente, o mar está muito agitado e o LB-200 fica paralisado. Hoje é um dia muito infeliz por causa do tempo. Estamos numa época de baixo rendimento, porque está difícil para os responsáveis pelas âncoras trabalharem. A segurança é nossa meta número 1. Não queremos ninguém ferido. Todos devem voltar para casa do mesmo jeito que chegaram. Então está meio perigoso para os rapazes que manobram as âncoras.
Vamos atrasar, mas não podemos desafiar a mãe natureza. Lá dentro, os tubos ficam parados. A tripulação precisa esperar por condições mais calmas antes de retomar. É um atraso que sai caro e o mar tempestuoso não vai fazer bem aos tubos. Mesmo com 23 milímetros de aço, os tubos ainda podem entortar. Eles fazem duas curvas na descida, tomando a forma de um S. Se o mar estiver bravo, as curvas podem ser forçadas, causando danos à estrutura do gasoduto. Quando as ondas passam dos 7 metros, os tubos podem sofrer efeitos de fadiga que danificariam o revestimento de concreto. É preciso colocar os tubos no fundo, senão temos que remover toda a parte que foi instalada naquele dia. Por volta das 8 da noite, o tempo está piorando. O navio de montagem do gasoduto continua parado no meio do Mar do Norte e o cronograma de Jim Peacock está ameaçado. Está chegando a hora de decidir se será preciso soltar o tubo no mar, mas ele quer evitar essa manobra. A meta de hoje foi para o espaço. Nós submergimos 6 conexões duplas de tubo hoje. Nada bom. Mas é melhor do que jogar os tubos no mar e, se o tempo melhorar, nós estamos com o tubo pronto para retomar o trabalho exatamente de onde foi interrompido. E lá no campo de gás, o tempo está piorando. Descer a base submersa agora seria perigoso demais. Enquanto eles esperam por uma brecha no mau tempo, Jimmy Gelb, navegador dos submarinos por controle remoto, aproveita o tempo para se preparar para a instalação. Os submarinos vão monitorar os progressos da base em sua jornada pelo fundo do mar. Vão se tornar os olhos dos engenheiros, enquanto posicionam e fixam a base submersa no solo oceânico. Nesse momento, podemos mergulhar. Estamos esperando o mar se acalmar para que a base submersa possa descer pela profundidade de maneira segura. Esses são os controles remotos dos veículos. Esta é a cadeira do piloto e a cadeira do navegador fica logo ali. Temos várias câmeras. A caixa preta grava o vídeo e todos os dados relevantes do submarino. Esse aqui está quase pronto. Robbie, tem alguém lá fora? Vou dar uma olhada para saber se tem alguém. Tá certo. Conversa desimpedido. Ótimo. O veículo saiu da água agora há pouco, por isso tem essas gotas residuais. Esse é o manipulador. Nós temos também um monitor de energia para evitar surpresas na descida. A equipe adora trabalhar. É nosso trabalho e nós gostamos muito. Eu tenho amigos que acham que meu emprego é o mais legal do mundo. Jim e sua equipe estão tranquilos com a quebra do cronograma. Mas sob o convés, o mestre Cuca Bertus Temperlars está ficando preocupado com o atraso. Com mais de 350 bocas para alimentar 24 horas por dia, a comida está acabando. Nós pensávamos que seriam poucos dias, mas está demorando muito e nossas provisões só duram mais 3 semanas. E depois já era. Ficamos completamente sem nada. Com o estoque chegando ao fim, Bertus tomou medidas drásticas. Ele criou turnos para as refeições. 120 homens famintos esperam para poder entrar. São 4 turnos por dia, um a cada 6 horas. E 3 refeições principais, ciclo de 24 horas. À meia-noite tem café da manhã, todo mundo come ovos à moda inglesa. É a mesma coisa às 5:30 da manhã. Harry Poulsen é gerente de provisões. Quando encomendou os alimentos antes do Tjalf sair de Roterdã, não contou com os dias de atraso. Agora já esvaziou bastante porque já estamos há 3 semanas em alto mar. Quando voltarmos a Roterdã, vamos reabastecer todo o estoque.
Harry precisa do maior carrinho de supermercado do mundo quando vai às compras. São mais ou menos umas 80 toneladas de carne que nós usamos. E umas 20, 25 toneladas de peixe. É bastante, eu acho. O que é isso? Peixe. Agora, o único jeito é esperar. Não é uma surpresa tão grande. Quando não temos o que fazer, é meio chato. Com a mulher e os filhos em casa, dá vontade de ir para lá o mais cedo possível. Por outro lado, a maioria de nós estava esperando uma operação como essa há muito tempo. Então, por isso, somos muito tolerantes. Sim, por favor. O prazo está apertado e o mau tempo não dá sinais de melhora. Talvez a base submersa tenha que voltar para a Terra. Será que o trabalho árduo da equipe será recompensado ou a operação se tornará um caos? As duas máquinas trazidas para construir o maior gasoduto submarino do mundo podem ser grandes, mas foram vencidas pelo mau tempo. Felizmente, no LB-200, as condições deram sinal de melhora e o navio está em ação novamente. Voltamos ao ritmo normal. Tô vendo. Estaremos a pleno vapor na próxima hora. E vamos continuar montando o gasoduto enquanto o tempo estiver bom, para aproveitar o máximo que pudermos. É muito bom voltar ao trabalho, ver todo mundo no ritmo normal. É notícia boa para todos. Ao norte dali, os atrasos do mau tempo paralisaram a instalação da base submersa durante quase uma semana. Mas, finalmente, as condições melhoraram um pouco e os engenheiros decidem instalar. Com o tempo bom, aproximamos a balsa da popa do navio, que fica embaixo dos dois guindastes. O equipamento é preparado e conectado no topo da base submersa. Prendemos bem e depois disso começa o alçamento. O alçamento é uma das partes mais arriscadas da instalação. A base submersa precisa ser içada rapidamente para evitar colisões. Depois do alçamento bem sucedido, começa a jornada. Uma jornada que vai durar muitas horas. Uma jornada para o fundo do mar. Manobramos o navio para ficar na posição certa e depois submergimos a base lentamente. É um momento de tensão quando a equipe se junta para checar a posição final. A precisão tem de ser de 2 metros. Mesmo depois que a base submersa assentar, muitas atividades continuarão. A equipe dos submarinos trabalha para fechar escotilhas, remover detritos, entre outras coisas. 12h30 depois do início, a base submersa é posicionada em segurança no fundo do mar. Esta operação foi o grande passo para realizar um dos maiores superprojetos do mundo. Apesar das condições climáticas terríveis, o LB-200 conseguiu completar a metade sul do gasoduto no prazo. Deslocando-se devagar, mas constantemente, ele atingiu seu alvo submarino com tempo de sobra.
Versão brasileira Vox Mundi.